Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Todo mundo bem? Queria desejar umas boas festas a todos, já antecipadamente. Queria agradecer a todos aqueles que nos visitam, família, também ali o irmão João, família que está junto, a irmã lá atrás. Que o Senhor possa falar ao seu coração nesta tarde. Eu queria já passar para a palavra de Deus. Está lá em Lucas capítulo 2. Aleluia. Lucas capítulo 2. Vamos ler os 20 versos. Uma leitura um pouco extensa, mas vamos ler esse texto. Lucas capítulo 2, do verso 1 ao 20. E a palavra do Senhor diz assim para nós nesta tarde: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E estando eles ali, aconteceu que completaram-se os dias e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e viram-se tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que aqui trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por este culto de adoração e louvor ao Teu santo nome, ó Pai. Estamos aqui porque o Senhor se fez carne e habitou entre nós. Estamos aqui porque o Senhor teve misericórdia da nossa vida. Estamos aqui porque o Senhor trouxe paz ao nosso coração, nos uniu como corpo, e porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento, ó Pai, peço que a Tua palavra possa falar ao nosso coração e que a gente possa, em nome de Jesus, ser cada dia mais gratos a Ti. Cada dia mais gratos por esta graça maravilhosa que o Senhor derramou sobre a Tua igreja. Eu Te agradeço e Te louvo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Amém. Irmãos, hoje é um culto que a gente costuma intitular culto de Natal. Não que o culto seja muito diferente dos outros cultos, não é? Mas em que normalmente nós trazemos uma palavra sobre isso e louvamos hinos que nos fazem lembrar, né, esse acontecimento maravilhoso que foi o nascimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E nós nos últimos tempos, ultimamente, eu não sei se os irmãos costumam estar atentos às redes sociais,
nós temos ouvido e tem surgido uma onda de vídeos, né, de vários supostos pastores e teólogos afirmando que não se deve comemorar essa data por ela estar associada a um evento pagão, né? E claro que é de conhecimento nosso, já foi até falado aqui, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, nós sabemos disso. Provavelmente a data em que Jesus nasceu possa ter sido ali entre setembro e outubro. E eu não digo isso porque estou a chutar uma probabilidade, eu digo isso porque a Bíblia nos dá condições de descobrir isso. Quando vocês quiserem saber uma data ou quiserem um texto mais cronológico, procurem os textos de Lucas, quer o Evangelho, quer o livro de Atos. E Lucas capítulo 1, ela começa com uma informação interessante sobre o pai de João Batista, que era da ordem do sacerdote Abias. E essa ordem sacerdotal em que ele exercia o seu turno tinha uma data, né? E essa data era no final do mês de junho, no princípio do mês de junho, final do mês de maio. A gente pode ler isto lá em 1 Crônicas, capítulo 24. E nós sabendo, né, que o sacerdote tinha esse turno nessa data, e sabendo que após o cumprimento do seu turno, Isabel ficou grávida, então a gente consegue entender mais ou menos quando é que foi isso. Só que 6 meses depois, Maria engravidou também. Então a Bíblia nos dá para perceber mais ou menos uma data aproximada de quando é que teria sido o nascimento de Jesus, né? Nós temos uma sequência temporal clara. João é concebido após o turno de Abias, que seria ali no princípio do mês de junho. Depois, 6 meses depois, Maria concebeu Jesus, e dá para defender, à luz da palavra de Deus, que João Batista deve ter nascido por volta de março e Jesus por volta de outubro, setembro, não é? Isso não é uma novidade. Qualquer teólogo ou qualquer conhecedor das Escrituras já chegou a essa conclusão há muito tempo. Mas mesmo com todas essas informações que nós temos no texto bíblico, não dá para falar uma data exata e dizer, olha, foi no dia tal. O Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14, nos dá o que pode ser uma dica ou não. Porque ele diz, o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, por inferência, a gente pode pensar que ele possa ter nascido na festa dos tabernáculos, e por isso o evangelista João ter transformado o nome num verbo, né? Tabernaculou entre nós. Mas isso é uma inferência. A festa dos tabernáculos é precisamente no final de setembro, princípio de outubro. Agora, ainda que a gente não possa dizer o dia exato que Jesus nasceu, podemos ter uma ideia de quando foi. E nós temos uma grande certeza, é que Jesus nasceu. Amém? E quando, na noite em que Jesus nasceu, os anjos disseram aos pastores lá, como nós lemos no verso 10 de Lucas 2, não temais, porque eu vos trago uma boa nova de grande alegria para todo o povo. Então nós vemos que os pastores comemoraram, os anjos comemoraram, os reis foram comemorar, toda a criação comemorou o nascimento do nosso Salvador. O nascimento de Jesus, ela é uma alegria para todo o povo. Não era mais um menino que nascia, não era mais um nascimento dentre tantos nascimentos, não era mais uma promessa, era o cumprimento de uma promessa, o cumprimento de uma profecia que foi cantada, parte dela aqui hoje, Isaías capítulo 9. Abra aí Isaías capítulo 9, eu queria expor o texto de Isaías capítulo 9 para nós hoje. E nós normalmente, quando lemos Isaías capítulo 9, nós lemos o capítulo 6, o verso 6 e o verso 7, principalmente o verso 6, né, que já foi lido aqui hoje. Mas
todo o texto de Isaías capítulo 9, ele fala de realidades contemporâneas à altura de Isaías, mas com um horizonte profético lá na frente. E quando Isaías começa esse texto, que na realidade não começa no capítulo 9, mas começa lá no capítulo 7, e ele no verso 1 do capítulo 9 de Isaías, ele diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará em obscuridade. Não é isso que está aí no verso 1? Deixa o texto lá em cima, Davi. Olha como isso fala para nós hoje. Nós que estávamos nas trevas, nós que estávamos cegos, nós que estávamos perdidos, nós que estávamos desgarrados, sem rumo, aflitos, mas Deus não nos abandonou. Deus não nos deixou à nossa sorte. Deus teve misericórdia de nós. Não é o que Isaías diz aqui: a terra estava aflita, mas ela não vai continuar aflita. A terra estava em trevas, mas ela não vai continuar em trevas. Deus olhou para nós, Deus olhou para a humanidade e disse: olha, não continuarão mais em trevas. Eu tenho luz para as vossas vidas. Assim como lá atrás ele diz assim: haja luz. Agora a verdadeira luz que ilumina todo o ser humano era manifesta à humanidade. Verso 1 continua, diz: Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e terra Neftalim, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Olha o que Deus está falando aqui para nós. Deus está falando de uma realidade daquela época, mas ela está apontando essa realidade lá para frente. Ele está dizendo assim: olha, vocês foram vencidos pelos inimigos, a Síria vos conquistou, o inimigo tomou posse de vocês, vocês estão entregues, escravos do pecado, com uma religiosidade misturada, completamente corrompida, vocês eram considerados vergonha, mas nos últimos tempos Deus tornará glorioso o vosso caminho. Nos últimos tempos a glória de Deus virá sobre vós. Nos últimos tempos eu vou restaurar a vossa sorte. Não é o que diz a palavra do Senhor? Eclesiastes capítulo 2 verso 8: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. A Galileia nesta altura tinha sido palco de vergonha, mas essa vergonha seria restaurada, diz o Senhor. E parece que Deus tem uma tendência para usar o improvável. Parece que Deus tem uma tendência para usar as coisas desprezadas e fazer elas coisas grandiosas. Deus tem tendência para usar ex-drogado. Deus tem tendência para usar ex-viciado, ex-adúltero, ex-mentiroso, ex-ladrão. Deus é especialista em mudar vergonha em testemunho. E normalmente quem esteve no mais baixo que o ser humano pode estar é quem mais valoriza a graça de que foi alvo. Você lembra daquela mulher pecadora de Lucas capítulo 7, que lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e os enxuga com os seus cabelos? Lá na casa de Simão, o fariseu, uma mulher que era conhecida como pecadora, entra na casa daquele homem e começa a chorar e lavar os pés de Jesus com lágrimas, secar com os seus cabelos. E alguém daquela casa, Simão, um fariseu, diz assim: olha, se esse fosse profeta, sabia que essa mulher era pecadora. E Jesus, sabendo a intenção do coração deles, ele responde com uma parábola curta. Olha, havia 2 devedores, 2 pessoas que deviam dinheiro. Um devia muito e o outro devia só um pouquinho, mas ambos foram perdoados. A pergunta de Jesus é muito simples: quem amará mais o Senhor que os perdoou? E Simão disse de caras: aquele que tinha mais dívida vai amar mais porque foi mais perdoado. E Jesus aplica essa lição a essa mulher dizendo: essa mulher muito ama porque ela muito foi perdoada. Perdão gera amor, e consciência do perdão aprofunda ainda mais o amor. A mulher ama muito porque sabe quanto foi perdoada. O fariseu ama pouco porque não reconhece a sua própria dívida. O problema do fariseu não era ter menos pecados, mas ter menos consciência desse pecado. Porque quando nós temos consciência de quem nós éramos e de que aquilo que Jesus fez por nós
não nos resta outra alternativa senão nos rendermos aos seus pés e amá-lo com todas as nossas forças. Por essa razão, se você reparar, normalmente aquelas pessoas que trabalham com toxicodependentes são ex-toxicodependentes. Normalmente aquelas pessoas que trabalham com trabalhos ligados à prostituição são pessoas que já tiveram envolvidas com prostituição. Normalmente pessoas que trabalham com pessoas com problema de homossexualidade são pessoas que se libertaram da homossexualidade, porque Deus transforma vergonha em testemunho com autoridade. E na área onde o inimigo talvez hoje te domina, Deus amanhã pode te usar com poder e graça. E Deus estava falando para Israel, estava dizendo: eu vou transformar a vossa vergonha numa situação de glória. Assim como hoje Ele tem transformado as nossas vidas a cada dia. O povo que andava em trevas, verso 2 de Isaías 9. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Irmãos, Isaías não está só a falar de um lugar de escuridão, mas está a falar de uma condição do ser humano. Nós gostamos muito daquele texto de 1 Pedro capítulo 2, verso 9, né? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares a virtude daquele que vos chamou das trevas para a luz. O Senhor nos chamou das trevas para a luz. E quando nós estávamos um dia em trevas, ouvimos a voz de Deus nos chamando. Quando nós estávamos um dia em trevas, nós vimos a luz do Senhor nos alcançando. Talvez no início até resistimos, mas um dia nós nos rendemos ao Senhor Jesus. Um dia Deus abriu os nossos olhos, mudou o nosso coração, colocou a sua lei no nosso interior. Um dia Deus nos ressuscitou para sermos uma nova criatura. Algum dia, não sei se já aconteceu com vocês, algum amigo seu disse assim: o Antônio está diferente. Algum dia alguém que você conhece diz assim: olha, a Thalita não é mais a mesma pessoa. O Efraim mudou. Algum dia já aconteceu consigo? Porque é isso que Deus faz. Deus confunde. Eu lembro quando eu trabalhava e quando eu fui para a igreja, o meu patrão uma vez virou-se e disse assim: o Antônio não é mais o mesmo. Ele agora está enfeitiçado. Ele usou exatamente essa expressão. E glória a Deus por isso. E não sou mesmo mais aquele que era antes. E glória a Deus por isso. Tenho tanta coisa para mudar, mas tanta coisa o Senhor Jesus já mudou. Tanta coisa o Senhor Jesus já mudou. E é Deus que faz essa grande obra. É o Senhor que faz essa grande obra. E por isso é motivo de alegria para nós. Por quê? Porque não depende de nós, depende dEle, do agir dEle nas nossas vidas. Nós é que achamos que estamos no controle da situação, né? Nós gostamos de ter o controle da situação. Não vou esperar pela promessa. Olha, tens uma escrava aí, Agar, eu vou me deitar com ela para acelerar a promessa. Nós queremos ter o controle, nós queremos ter o domínio. Mas as coisas só começam a resultar quando você deixa o domínio nas mãos do Senhor. Quando você deixa Deus dominar a sua vida. E isso é motivo de alegria. A palavra continua no verso 3. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegraram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos. Irmãos, os despojos eram os bens que um exército, quando ganhava outro exército, sacava deles, né? Quando ganhavam um exército, uma batalha, obviamente eles não deixavam lá o acampamento inimigo com as provisões, com as armas, com as armaduras. Tudo isso era trazido, tudo isso era o troféu, o despojo de guerra, né? E era o prémio da vitória e o sinal visível dessa vitória conquistada. E Isaías usa essa linguagem para nos ensinar que o povo de Deus deve se alegrar nas bênçãos da nossa vitória, da vitória de Cristo em nosso lugar. Não é uma alegria vazia.
mas uma alegria de quem foi liberto, restaurado e que agora participa dos frutos da vitória que o Senhor nos concedeu. A luz chega até nós, viver nela é graça, é privilégio, é motivo constante de celebração diante de Deus. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo 5, do verso 1 ao 4. A palavra do Senhor é muito poderosa para nós. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Mas você tem paz com Deus. Você tem paz com Deus. Você era um inimigo de Deus, sujeito à ira de Deus. Mas hoje você tem paz com Deus. Mas não é só paz com Deus, é a paz de Deus no teu coração. Porque se tu tens paz com Deus, o mundo pode acabar. Se tu tens paz com Deus, não importa o que aconteça, tu tens paz com aquele que manda em todas as situações. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Salvador. Você entende esse privilégio? Porque uma das coisas que a palavra nos promete não é bênção financeira, não é um carro bom, não é uma casa boa, não é uma conta bancária choruda, mas o que o Senhor nos promete, olha, eu vos dou a minha paz. A minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo dá. Eu não dou como o cigarro dá. Eu não dou como a masturbação dá. Eu não dou como a prostituição dá. Eu não dou como uma cheirada na cocaína dá. Eu não dou. Essa paz dura 1 minuto e nem dura porque o remorso e a vergonha é tão grande. Mas a paz que Deus traz para nós, ela não tem igual. Então isso é um despojo dessa vitória. Paz do Senhor. Nós podemos dizer paz do Senhor, porque essa paz está em nós. Verso 2 de Romanos capítulo 5. Por intermédio a quem obtivemos acesso pela fé. Você tem acesso a Deus. Você tem acesso a Deus. Você não precisa do pastor para chegar a Deus. Você não pense que a oração do pastor é mais forte, ou que o pastor tem um canal especial, uma linha direta com Deus. A mesma linha que ele tem, você tem. Nós temos paz com Deus e essa paz nos dá acesso ao Senhor. A gente falou outra vez no estudo, sem rendezvous. Vivemos na terra do rendezvous. Rendezvous para aqui, rendezvous para lá. Para Deus não precisa rendezvous. Só precisa crer no seu Filho. E nos gloriamos na esperança da glória. Qual que era a sua esperança se não for Jesus? Qual é a sua esperança se não for Jesus? Porque a palavra diz assim, olha, se a nossa esperança em Cristo está somente nas coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Qual é a sua esperança? Se não fosse Jesus, o que é que lhe esperava? Viver 80, 90 anos, que já é cansaço, segundo a palavra de Deus? É isso que é a sua esperança? Ter um bom carro, ter uma boa... É isso que é a sua esperança? É isso aí. Fica tudo aqui. Eu estava falando com o irmão João ontem. Isso aí é para deixar os miúdos, os filhos a brigar, para ver quem vai ficar com o quê. A gente se agarra a coisas que só vai dar confusão. Só vai dar confusão. Se a sua esperança é os bens que você adquire nesta terra, isso aí não vale nada. Nada, nada comparado à esperança da glória que está sobre as nossas vidas. Então olha os despojos, né? Trazendo essa linguagem dos despojos, dos benefícios dessa vitória, né? Paz com Deus, acesso a Deus, esperança da glória. E olha o mais confuso de entender no verso 3 de Romanos capítulo 5. E não somente isso, também nos gloriamos nas próprias tribulações. Não estou entendendo essa aí, pastor. Como é que é? Repete aí. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e experiência, esperança. Sabe o que é que isso significa, meu irmão, minha irmã? É que Deus está a trabalhar na tua vida.
Deus está a trabalhar na vida de cada um de nós aqui. Deus está te moldando. Porque você chegou todo errado. Você chega para Cristo todo errado. Aquela ideia, não, Deus me aceita como eu sou. Não. Ele pode te receber para te mudar, para te transformar. Porque se Deus te aceitasse como tu és, então para que o sacrifício de Cristo na cruz? O sacrifício de Cristo na cruz é a prova que Deus não nos aceita como nós somos, mas Ele nos recebe para nos transformar. Nós chegamos todos tortos diante do Senhor, o Senhor vai nos moldando. E não tem esse negócio de que pau que nasce torto nunca se endireita, porque Deus endireita pau que nasce torto mesmo. Deus endireita, porque Deus é um Deus de milagre, né? E só pelo milagre de Deus mesmo. Só pelo milagre. Cada prova, cada obstáculo, cada dificuldade, cada problema é Deus te guiando nesse processo. É Deus te guiando. Você pensa assim, mas para que eu estou a passar por isso? Pergunta diferente. Por que eu estou a passar por isso? O que é que o Senhor quer me ensinar? Em que área o Senhor está-me a moldar? Será que é o meu orgulho que eu preciso baixar um pouquinho mais? Será que eu sou muito soberbo? Será que eu sou muito autónomo? Será que eu tenho que ser mais dependente do Senhor? Será que eu não estou a buscar ao Senhor direcionamento? O que é que Deus quer me ensinar? Porque alguma coisa o Senhor quer trabalhar em nós. Olha o que diz Filipenses capítulo 1, verso 6. Eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo. Olha os despojos, né? Os benefícios dessa vitória. Paz com Deus, acesso à graça, acesso ao Senhor, sem rendezvous. Temos também esperança da glória. E temos uma mentoria constante ao longo da nossa vida. Talvez você tenha buscado mentoria noutro lugar, né? Nos YouTubes da vida, nos influenciadores digitais, naqueles que têm muitos seguidores. Mas olha, deixa Deus ser o teu mentor. Deixa Deus ser o teu mentor. E se isso não é motivo para nos alegrarmos no Senhor, então eu não sei o que é que pode ser mais valioso do que essas verdades. Todas essas bênçãos vêm para nós porque Deus venceu. E são despojos da vitória dele para nós. Isaías 9, verso 4, vamos voltar para Isaías 9. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. O profeta Isaías continua usando aqui uma linguagem militar, assim como Paulo também usava essa linguagem militar. Colossenses capítulo 2, do 14 ao 15. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, que constava em ordenanças, que nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravou-a na cruz, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Assim como Isaías, Paulo também usa essa linguagem militar, uma linguagem de conquista, uma linguagem que nos mostra que a nossa vitória não está baseada em algo que nós fizemos, mas em algo que Jesus fez por nós. E por isso que ele diz assim, Isaías falou, como nos dias dos midianitas. Você lembra como é que foi no dia dos midianitas? Porque isso está por uma razão. Lembra o que aconteceu lá em Juízes capítulo 7? Gideão vai combater os midianitas, 32 mil soldados, e Deus diz assim, não, é muita gente, eu não quero que vocês vão para lá e depois ainda pensem que foi por causa de vocês que ganharam essa guerra. Não. Olha, Gideão, fala para esses 32 mil e diz assim, olha, todos os que forem cobardes e tímidos, voltem para trás. E voltaram para trás 22 mil. Que povo cobarde, hein? Mas o Senhor disse assim, olha, mas ainda são muitos. 10 mil ainda são muitos. Não. Olha, leve-os beber água lá no rio. E quem beber água como um cão,
volta para trás. Mas quem trouxer a água até a boca, com esses tu vais para a guerra. E Gideão fez isso. Dos 10.000 sobrou 300. 300 que levaram a água à boca com a mão. Gideão agora vai para a guerra apenas com 300 homens. E a Bíblia diz que o exército dos midianitas era numeroso como a areia do mar. Claro que isso é uma hipérbole. Claro que isso é um exagero da realidade. Mas essa era a imagem que quando alguém olhava para o arraial dos inimigos, via como um enxame de gafanhotos. O texto assim o diz. E o Senhor faz com que os próprios midianitas se matem uns aos outros. Esses 300, a única coisa que fizeram foi tocar trombetas e partir cântaros de barro no chão. Não houve espada, não houve estratégia militar, não houve força humana. O que Deus está falando através do profeta Isaías é que essa vitória sobre os inimigos não cabe na lógica humana e não será obra de homem nenhum, não de esforço humano, mas nem fruto de estratégias humanas, mas única e exclusivamente a ação de Deus sobre as nossas vidas. A vitória sobre o nosso inimigo foi exclusiva, uma ação de Deus para nós. Por isso ele diz, assim como no dia dos midianitas. O Senhor mostra que a glória é dele. Não é isso que o texto diz? Efésios capítulo 2, verso 8. Salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de mim. Vem pela fé, vem pela graça, para que ninguém se glorie diante de Deus. E o povo deve se alegrar com esse despojo da vitória que Deus conquistou. Irmãos, a guerra já foi ganha. A guerra já foi ganha. A vitória já foi plena. E Jesus foi o grande vitorioso. Verso 5 diz assim, olha, porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas. Não vai precisar mais guerra. Não vai precisar mais luta. E servirão de pasto para o fogo. Assim como no dia dos midianitas, a vitória de Cristo na cruz não foi uma meia vitória. Não foi uma vitória parcial, foi uma vitória plena. Uma vitória completa. A cruz foi o lugar onde Deus venceu de uma vez por todas. E Ele venceu, sacrificando o seu próprio Filho. O verso 6 diz, o verso mais conhecido desse texto, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. É por isso. É por isso que você está aqui. É por isso que você pode dizer com toda a certeza, eu sou salvo em Cristo Jesus. O meu destino é o céu. E não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode dizer isso com toda a certeza porque um menino nasceu e um filho se nos deu. Você que é pai e mãe, tem muitos pais e mães aqui. Você daria o seu filho a alguém? Pensa, olha, idealiza o seu filho, né? Mesmo tem uns que aqui tem mais do que um, 3, 4. Você dispensava um, aquele que dá mais trabalho? Pensa naquele que dá mais trabalho, olha, está aqui, pode sacrificar. Você faria isso? Alguém aqui faria isso? Mas pensa assim, você daria ao seu filho a um inimigo? A um inimigo. Pois foi isso que Deus fez. Deus colocou o seu filho numa manjedoura para ele ser servido a uma humanidade que não cria ele. Uma humanidade que não cria Deus, mas Deus cria a humanidade.
O irmão leu aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele ofereceu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos quer para Ele. Deus nos quer para Ele. E a prova disso é que Ele entregou o seu Filho. Se você está aqui, tenha consciência disso. Fique sabendo que Deus quer você. Fique sabendo que o Espírito Santo se entristece quando você troca Deus por outras coisas. Fique sabendo que a palavra diz que Ele tem ciúmes por si. Quando você despreza o Senhor, quando você despreza o culto, quando você despreza a leitura bíblica, quando você despreza a oração, fique sabendo que o Espírito Santo se entristece, porque Deus quer você por inteiro. Deus ama você. Deus ama e Deus chama por cada um de nós. E talvez você pode pensar assim: não, mas eu não mereço o amor de Deus. Eu sou falho demais. Eu não sou digno dele. Eu sou muito pecador. Mas olha, Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo facto de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não te salvou porque você era bonzinho. Deus não te salvou porque você apertou os botões corretos, pôs a palavra passe certa e abriu as portas da salvação. Ele te salvou porque Ele te ama incondicionalmente, mesmo sabendo quem tu és. Porque a gente pode esconder os nossos podres até para uma esposa. A gente pode esconder os nossos pecados para o irmão em Cristo. A gente pode esconder os nossos pensamentos, às vezes malignos e impuros, para a igreja. Mas para Deus, ninguém esconde. E Ele, sabendo de tudo o que tu fazes, de tudo o que tu pensas, de tudo o que tu desejas, mesmo assim, Ele entregou o seu Filho para morrer por ti. Porque Ele te ama. Precisamente por você e eu sermos pecadores, que Jesus viveu a vida que eu e você nunca conseguiríamos ter vivido. E morreu a morte que eu e você merecíamos ter morrido. Para que através dessa morte nós estivéssemos assim, aqui. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros. Você pode rejeitar o chamado de Deus, mas a palavra do Senhor diz que Deus está à porta e bate. Apocalipse capítulo 3, verso 20 e 22. Eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele, ele comigo, e ao vencedor lhe darei de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Irmãos, isso não é triunfalismo, nem é para massagear o teu ego, mas existe um trono de Deus para as nossas vidas. Jesus tem trono para nós. Jesus tem governo para nós. Jesus tem autoridade para as nossas vidas. Jesus tem uma nova história para escrever nas nossas vidas. E a palavra diz assim: olha, Ele está à porta e bate. Isso significa que Ele está perto. Está perto porque Ele está aí à porta do teu coração duro, teimoso. Está aí à porta, querendo entrar, querendo organizar a tua casa, querendo organizar a tua família, querendo organizar a tua vida. Ele está aí, aperta a porta, Ele quer entrar, deixa Ele entrar, dá uma oportunidade. Confia nele. Não, eu já tentei tudo, você só não entregou a vida a Jesus. Então você não tentou nada. A palavra diz que Ele está à porta e bate, e isso significa que Ele está perto. Quem está à porta está perto. Mas também significa que Ele está perto para voltar e para fechar essa porta de uma vez por todas. Ele diz: olha, vou preparar lugar para vocês.
E quando ele voltar, a Bíblia diz que todo o joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. O seu joelho, hoje, ele pode se dobrar diante do seu Salvador. Ou então pode talvez se dobrar amanhã diante do seu juiz. Por isso, ele diz lá em Apocalipse capítulo 3, verso 22, olha, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O governo está sobre os ombros de Jesus. Se você está em Jesus, não fique preocupado, não fique desesperado, não tenha medo. Jesus está no governo do universo. Jesus, ele está no alto e sublime trono. Isaías viu. Quando Isaías se converte, Isaías capítulo 6, ele diz, olha, eu vi o Senhor num alto e sublime trono. E Jesus vai confirmar isso no seu evangelho. Olha, Jesus me viu lá. Eu já estava lá. Eu não tinha encarnado ainda, mas o meu lugar já era lá no trono. E eu nunca deixei de estar no trono. Ai, mas as guerras, os rumores de guerras. Jesus está no controle, meus irmãos. Ai, mas este mundo está de mal a pior. Mas você não é deste mundo mais. Nós somos de Jesus. Nós somos de Jesus. Nós somos de Jesus. Um maravilhoso conselheiro. Mas quem tem sido o teu conselheiro aí? Onde é que você vai buscar conselho? É que às vezes a gente vai buscar conselho em quem não tem nem conselho para a sua própria vida. Às vezes nós vamos buscar conselho em pessoas que não oram, que não lêem a palavra e nem crentes são. E nós vamos buscar conselho no meio dos ímpios. Mas Jesus é o teu maravilhoso conselheiro. Você tem buscado conselho em Jesus? Você tem buscado conselho nele? Quando aparece um problema na tua vida, onde é que você busca conselho? Nos homens? Nos signos? Na tarô? Na feitiçaria? No chat GPT? O chat GPT é bênção, né? E nós estamos a substituir o Espírito Santo pelo chat GPT. Estamos aí buscar o conselho no chat GPT. E claro que é uma ferramenta de estudo maravilhosa. Mas o maravilhoso conselheiro é Jesus. O maravilhoso conselheiro é Jesus. E é lá. Irmãos, o véu se rasgou e nós não estamos a aproveitar isso. Nós temos acesso a Deus e nós não aproveitamos. Ficamos quebrando cabeça, indo atrás do nosso coração. Ai, pastor, eu tenho o coração em paz. Cuidado. Porque a palavra diz que ele é enganoso. Se ele está em paz, talvez está te enganando. Nós temos um maravilhoso conselheiro. Faça o teste. Começa a falar com esse conselheiro. Começa a desabafar com Jesus. Começa a falar com ele. E você vai ver a sua vida sendo transformada pelo poder dele. Você vai ver as coisas começar a acontecer na sua vida. Sabe porquê? Porque para além de maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte. Ele é Deus poderoso. E o forte aqui no texto, ele nem sequer traz uma ideia de todo poderoso, que ele é também. Mas essa palavra aqui específica no hebraico fala de ele é valente e corajoso. Ainda que ele seja todo poderoso, obviamente, mas aqui traz a ideia de valente e corajoso. Sabe o que aqui significa? Ele te ajuda nos teus medos. Ele te ajuda nas tuas fraquezas. Ele te fortalece nas tuas inseguranças. E onde te falta coragem, Ele te dá coragem. E muitas vezes, e a grande maioria das vezes, Jesus não vai fazer por ti, mas Ele diz assim, olha, me dá a mão que eu vou contigo. Aleluia. Ele não é só um maravilhoso conselheiro, mas Ele também é um corajoso amigo que está do nosso lado. Que nos dá ousadia, que nos dá força para encarar coisas que antigamente nós não éramos capazes de fazer. Hoje, né, as pessoas... Imagina, eu estou pregando aqui para vocês. Como é que eu pregaria antes disso? Falar em público?
E hoje a gente faz isso não é porque a gente é bom, não é porque a gente é capacitado, não é porque a gente estudou, não, é porque Ele é aquele que nos fortalece, que nos dá coragem, que nos dá ousadia, que nos dá a mão. Olha, tu não vales nada mesmo, mas dá aqui a mão que eu vou te fazer ser alguém na vida. É isso que é. E Ele é Pai da eternidade, Ele é o dono do tempo, Ele é o Pai do tempo, Ele não chega atrasado, Ele não demora, Ele não se apressa, Ele faz tudo na hora certa. Nós ficamos estressadinhos, ansiosos, né? Porque não estamos tomando conselho nele. Porque quando Ele é o teu conselheiro, então você sabe que o tempo é dele e o tempo dele é o tempo certo. Ele já está vendo lá na frente. Jesus já está lá. Jesus já sabe o que é que vai acontecer amanhã. Nós vivemos na expectativa. O que é que vai acontecer amanhã? Será que eu vou conseguir fazer, não fazer? Nós vivemos nessa expectativa. Mas Jesus já viveu o amanhã. O amanhã para Ele como se fosse passado. Por isso Ele sabe melhor do que ninguém como nos guiar para que nós cheguemos ao lugar que Ele quer que a gente esteja. Por isso que eu amo Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Se existe um texto na palavra de Deus que me traz paz, é este aqui. Porque eu confio no príncipe da paz. Já reparou que isso aqui não são nomes aleatórios? Que revelam uma estrutura pela qual o reino está alicerçado. O reino de Deus não é construído num improviso, não é sustentado por emoção. Está firmado em pilares eternos. Conselho, sabedoria de Deus. Força, coragem, ousadia, eternidade e paz. São pilares do reino. E é esse o governo que está sobre os ombros de Jesus. E se nós cremos nisso, nós não vivemos desesperados. Nós vivemos descanso. Verso 7, para terminar. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. Porque sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Fica aqui evidente que Deus, através do profeta Isaías, não estava falando a algo restrito àquele tempo histórico ali. Sim, ele está falando de acontecimentos contemporâneos daquela época. Restauração dos territórios destruídos pela Síria. Nascimento de um rei da linhagem davídica, que foi o rei Ezequias, que veio logo a seguir. Isso é real, isso é histórico, faz parte do primeiro horizonte dessa profecia. Mas o texto não se limita a esse primeiro horizonte. Isaías usa essa realidade da época como um pano de fundo para algo que aconteceria no futuro. Ele descreve exemplos contemporâneos, mas ele usa uma linguagem que transcende o tempo, para que aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. Um dia haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Obviamente que isso não aconteceu no reinado de Ezequias. Hoje vivemos ainda debaixo de sistemas injustos. O mundo está mergulhado na injustiça, na corrupção, na mentira, na opressão. As leis falham, os governos falham, as instituições falham, os homens falham. Isaías sabia disso. Ele não era ingênuo, nem alienado da realidade. Ele profetizava para reinados corruptos. E é exatamente por isso que ele aponta para um outro horizonte. Isaías estava falando de uma justiça que não depende de sistemas humanos, de um juízo que não pode ser comprado, manipulado ou corrompido, e de um reino que não nasce de reformas políticas, mas da ação soberana de Deus. Eu sei que a gente gosta de brigar por política, né? Hoje tudo está polarizado. É os de esquerda, é os de direita. Depois na igreja tem mais ou menos a mesma coisa, porque é os calvinistas, é os arminianos, mais ou menos igual. E nós hoje às vezes colocamos a nossa confiança em homens, tanto em doutrinas humanas como em governos humanos. Mas Isaías deixa bem claro que esse governo, essa paz sem fim,
tudo isso que estava sendo profetizado aqui não depende de governos humanos. E ele diz desde agora e para sempre, porque o reino já foi inaugurado, mas um dia ele será pleno. Um dia todos nós reinaremos juntamente com Jesus. Um dia, num abrir e fechar de olhos, né, nós seremos transformados, seremos arrebatados para estar para sempre com o Senhor. Isaías não estava limitado apenas àquele século. Ele estava enxergando para além dos impérios, para além dos reinados, para além das fronteiras do tempo. A profecia atravessa séculos porque o reino que ele anuncia é eterno. E por isso, mesmo vivendo num mundo injusto, o povo de Deus, que somos nós aqui, não perdemos a esperança. Nós não confiamos no sistema desse mundo. Nós confiamos no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a nossa segurança. A injustiça não terá a última palavra. A corrupção não governará o fim da história. E o trono final pertence àquele que reina em juízo e justiça desde agora e para sempre. E por isso os anjos dizem lá em Lucas capítulo 2, verso 10, voltando ao texto: eis que eu vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. 7 séculos antes, 700 anos antes, Deus, através do profeta Isaías, já tinha anunciado um nascimento, um governo, um reino de justiça, uma paz sem fim. Isaías apontava para um horizonte que atravessava séculos. Nenhum projeto humano dura e sobrevive 700 anos. Nenhuma promessa política aguenta nem sequer o fim da campanha. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Em Isaías capítulo 9 e Lucas capítulo 2, entre esses dois textos existem 700 anos de diferença entre a promessa e o cumprimento. Não houve atraso, houve fidelidade. O templo passou, os impérios caíram, os sistemas mudaram, mas o Filho nasceu e o governo foi colocado sobre os seus ombros. Verso 7 diz: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor tem zelo por cumprir a sua palavra. E o Senhor nos diz nesta tarde: este menino que nasceu, que cresceu, que se desenvolveu, esse menino que se fez homem, ele ainda está salvando e libertando muitas vidas hoje. Se o mundo está por aí ensinando que o Natal é as prendas, os jantares em família, aquelas logística toda dos presentes, do Pai Natal, dos enfeites, se o mundo está ensinando isso, nós anunciamos que o Natal é o nascimento do nosso Salvador. Independentemente do dia, Ele é o nosso conselheiro diário. Independentemente do dia, Ele é o Deus forte, que nos encoraja, que nos move. Independentemente do dia, Ele é o Pai da eternidade. E independentemente do dia, Ele é o Príncipe da paz. E tudo isso não é para ser afirmado num dia específico. Isso é para ser vivido todos os dias das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Se você nunca tomou uma decisão para o Senhor, se você nunca aceitou esse filho que nos foi dado, se nunca entregou a sua vida ao governo dele, se nunca confiou nele com todo o seu coração, talvez hoje foi o dia que Deus preparou para ti, para tu poder dizer assim: Senhor, eu quero que tu sejas o meu maravilhoso conselheiro. Aleluia. Senhor, eu quero que tu me fortaleças, porque tu és o Deus forte e corajoso.
Senhor, eu quero que Tu dês paz, essa paz que eu não consigo sentir, mas eu quero esta paz para a minha vida. Eu quero viver uma eternidade, porque Tu és o Pai da eternidade, então eu quero estar nela contigo. Talvez hoje é o dia que o Senhor te chamou para, pela fé, pela tua fé, não é cumprir nenhum ritual religioso, se afiliar numa igreja, assinar uma carteirinha de membro. Tudo isso aí pode ser bom, mas não é isso que Jesus chama para fazer. Jesus nos chama para entregarmos a nossa vida a Ele, para viver como servos dEle, mas muito mais como servos, como filhos amados de Deus. Aleluia! Declare que Ele é santo nesta tarde. Declare que Ele é santo nesta tarde. Não deixe de adorar a Deus nesta tarde. Não deixe de glorificar a Deus nesta tarde. Porque depois de tudo o que Ele fez por ti, a única coisa que nos resta é declarar que Ele é santo, 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 santo. Aleluia. Vamos louvar o Senhor.